Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie, deixa no seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder no vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em um corte do Sport TV comentando tudo sobre o Corinthians aí, que venceu o Novo Horizontino por 1-0, né? Na estreia aí do Dorival. Já falar um pouco também sobre reforço e tudo mais aí sobre o Timão. Assiste até o final e não perca nada aqui sobre o Corinthians. Agora, sem mais enrolação, antes fica agora aí com o vídeo. No Corinthians, hein? A vitória contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil marcou o começo dos trabalhos do treinador. O Corinthians entendeu que precisava mudar. Precisava, o Ramon estava cansado, parecia. Bom, só que não é simples fazer isso assim, no meio da temporada. De todo modo, o torcedor corintiano sabe muito bem qual tem que ser a prioridade número 1 do novo treinador. A defesa tá muito péssima, tomando gol todo jogo. O Corinthians é o time da Série A com mais gols sofridos no ano. Isso não existe. Tá fácil não, hein, Dorival? Mas também, né, se quisesse sossego, ficava de férias, não é mesmo? Treinador gosta é de problema pra resolver. Não, tranquilidade é tudo que não existe no futebol, não tem como. Não existe a palavra tranquilidade no futebol. Quem tá acostumado a ver o Dorival transmitindo aquela paz na beira do campo, talvez tenha se surpreendido. Agitado, o técnico Dorival Júnior vai estreando no comando do Corinthians. Ele orientou, acompanhou o contra-ataque, marcou o adversário ali pertinho e não demorou muito para comemorar. Gol! Mas está invalidando a jogada corintiana um assistente. O auxiliar viu o impedimento, o VAR não viu nada e por isso teve comemoração 2 vezes para o mesmo gol. Está apontando o gol do Corinthians, o gol de Héctor Hernández. Dorival falou comigo ontem, me dijo que jugara tranquilo, que me divirtiera. La verdad que tengo essa sensação hoje. No primeiro tempo, o Corinthians ainda chegou com Alex Santana. E no segundo foi a vez do Novo Horizontino ir para cima. Espalma o gol! O Corinthians decidiu mexer. Vieram Yuri, Martinez, Ranielli e Carrilho. O garoto Rian entrou para fechar um pouco mais ali o meio de campo e viu Marlon desperdiçar a chance do empate para o Novo Horizontino. Marlon coloca para fora, ficou espiando e torcendo o goleiro Hugo Souza. O Corinthians até essa partida tinha levado 33 gols em 29 jogos. Por isso, na noite de ontem, o 0 no placar também foi comemorado. E tem que parabenizar o grupo, parabenizar o treinador, parabenizar todos que fizeram um jogo muito exigente fisicamente e a gente consegue sair daqui sem tomar gol. O time voltou para São Paulo de ônibus na madrugada, chegando no CT no início da manhã desta quinta-feira. Isso porque Dorival Júnior tem muito trabalho pela frente e pouquíssimo tempo para fazer tudo o que precisa. O próximo jogo é já neste sábado contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que nós temos que ter a consciência que o momento é um momento instável, é um momento de dificuldade, mas não quer dizer que a equipe não tenha qualidades, até porque há um mês atrás estava sendo aí campeão do estado. O Corinthians veio para vencer e venceu. Um ótimo começo, mas esse é só o primeiro passo. De 0 a 10, uma nota aí para a estreia do Dorival? Ganhamos 10, né? Já tirou um 10, então, Dorival, aí no primeiro momento de trabalho dele aí, público. Em forma de registro, o gol do Héctor Hernández foi o primeiro gol de um espanhol na história da Copa do Brasil. Olha! Então temos um registro aí, já que você falou de europeu agora há pouco. Temos o primeiro. O Lofredo, a camisa do Dorival ali, tá escrito lá com as iniciais dele, DJ. Você acha que tem chance dele fazer o Corinthians jogar por música? Depende da música. Depende da música. Porque tem muito DJ que coloca música ruim. Mas tem cada um que coloca música ruim. Então, assim, não adianta... só vai jogar por música se a música for ruim. Mas acho que ele tem condição de fazer um bom trabalho. Mas ontem não dá para avaliar nada. Não dá para avaliar nada mesmo. Porque, primeiro, no seu primeiro trabalho, o que me deixa, assim, me pira... Primeiro trabalho, é a estreia do técnico, time reserva. Cara, você liga a televisão lá, o que você fala? Isso é a primeira partida do treinador. Vai colocar o time reserva em campo. Não faz o menor sentido. O treinador chega, tem a oportunidade, deu um treino, 2 treinos só, mas eu quero ver o que eu tenho aí.
Vou aproveitar que eu vou fazer um jogo contra o time da Série B, ainda que seja num bom nível de enfrentamento. Até por isso, inclusive, eu vou colocar o pessoal que eu tenho. Ah, mas teve muito desgaste no jogo do final de semana. Quem teve desgaste no jogo do final de semana foi a torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians ficou bastante desgastada no final de semana. Os jogadores eu não sei, mas a torcida está desgastada até hoje, né? Então, não faz muito sentido. O próximo jogo contra o Internacional, no Campeonato Brasileiro. Então, se eu coloco o mesmo time 3 vezes, eu vou chegar muito cansado. Ok, mas do meio para frente era um time completamente reserva. E a defesa sim, a defesa era o que ele tinha de melhor, o que é ruim. A defesa do Corinthians, que zerou ontem, era a defesa titular, porque o Gustavo Henrique está machucado, não dá para entrar mais o Félix Torres. Félix Torres não dá para jogar, tá? Entrou o Kaká, então e o Angeleri, lado esquerdo, que não foi muito bem. É o que o Corinthians tem de melhor, mas é ruim. Ponto positivo não ter tomado gol. E aí não dá pra gente avaliar do meio pra frente, porque são jogadores reservas, né, que entraram. Só dá pra gente ter uma percepção. O Coronado também vai ficar esperando por muito tempo agora uma oportunidade. Pelo menos é o que nos parece, porque se ele não conseguiu jogar no time reserva, ser escalado no time reserva, ou a gente vai ter muita surpresa, ele vai entrar no time titular domingo, que me parece um absurdo, mas pode acontecer, ou ele vai ser reserva do time reserva. E lembrando, né, Veloso. o Vini, essa defesa aí, qual se referiu o Lofredo, foi a defesa que ano passado terminou, né, o campeonato, ajudou a dar aquela arrancada para o Corinthians que o levou à pré-Libertadores, com exceção à lateral esquerda, que teve a chegada do a lateral esquerda é melhor, só que tem uma queda técnica de todos esses jogadores, principalmente o André Ramalho, muito grande do ano passado para essa. Tem isso. Fala, Vini. Eu queria discordar do Lofredo, viu? Discorde, aqui estamos para isso. Fazia tempo que não acontecia isso. Manda aí. Eu quero ver. Debate bom é aquele que tem discordância. É isso. Não, é o seguinte, eu acho que na coletiva o Dorival foi muito claro ao dizer que ele quer recuperar jogadores. E acho que a escalação de ontem fez sentido em relação a recuperar atletas que não estão nem jogando, que não têm nem chance de jogar. O que ele precisa recuperar no time é a defesa. Então acho que faz sentido ele escalar a linha de defesa que ele entende que é a melhor, que é a titular, para dar ritmo de jogo e para melhorar os mecanismos ali de cobertura, de entrosamento, de posicionamento e tudo mais. O time pela primeira vez não sofre gol, que não acontecia há muito tempo. Do meio para frente, ele descansa os titulares e dá chance de ver esses caras. O Maicon precisa jogar, o Thales Magno até o começo do Paulista era o melhor jogador do time, não está jogando mais. Héctor Hernandes, tudo bem, não vai tirar a posição do Yuri Alberto, mas precisa jogar para incomodar ou para ter ritmo. Então acho que foi uma alternativa de, num primeiro jogo, contra uma equipe de Série B e tendo um jogo difícil de Série A no final de semana, você mantém a linha de defesa que precisa melhorar, que precisa estar melhor postada e não estar tão exposta. E do meio para frente você observa jogadores. Eu não acho que alguém que jogou ontem, por exemplo, deixou uma pulga atrás da orelha do Dorival a ponto de falar, esse cara merece ser titular no final de semana. Mas é importante você descansar quem está desgastado e quem já é um titular absoluto e você vê na arena caras que não estão jogando. Assim, pode ser, Vini, dependendo do andamento do trabalho. Eu acho que se, a partir de domingo, começar a ter um time base para desenvolver, porque assim, o futebol... Sábado, verdade. O futebol precisa de repetição. Padrão, você só consegue padrão com repetição. Se você não repetir, não tem padrão. Se tudo for diferente, você não existe padrão. Então agora vai entrar... Por definição, não existe o padrão. Agora vão entrar outros 5, agora não tem como ter um padrão. E para você formar um time que dispute o título, você tem que, mesmo que em determinados momentos alterando os jogadores, tenha que alterar, porque tem que alterar, tem suspensão, tem lesão, e de vez em quando você tem que tirar um jogador que está carregado mesmo. Mas você tem que desenvolver ideias dentro de uma base. Então, se isso começar a acontecer a partir de sábado, o Corinthians tiver uma escalação ali com o Internacional e ela se repete depois no outro jogo no meio de semana, acho que é Sul-Americana, né?
E depois, no outro final de semana, com o Campeonato Brasileiro, ela vai se repetindo. Troca uma peça que está suspensa, troca um jogador que está machucado, um que está voltando. Memphis vai voltar, vai entrar no lugar de alguém. Ok. Né? O que não dá para desenvolver um trabalho se ficar trocando todo mundo, até porque não tem elenco para isso. Esses jogadores que jogaram ontem do meio para frente, eles são claramente reservas. Claramente reservas. Você vê o futebol deles e você vê que eles são jogadores com capacidade de integrar um grupo de Série A, mas não de ser protagonista, de liderar um meio de campo, de assumir uma responsabilidade no ataque, não. São jogadores de complemento que até podem participar bem, inseridos dentro de uma equipe mais forte. Mas todos eles formam, do meio para frente, era um time reserva, se portando como time reserva e com a qualidade de time reserva. E aí vai fazer jogo de igual para igual com o Novo Horizontino. Com o Flamengo não vai fazer, com o Internacional não vai fazer. Bom, os titulares contra o Flamengo Já também não chegaram a fazer jogo nem perto de igual para igual. Com 5 minutos já tinha acabado o jogo. Agora, o que a torcida fica se perguntando a todo momento, então vou fazer o meu papel aqui também de representante, né, desse meio campo aqui entre torcida e vocês da imprensa, como diz o Marcelo Barreto. Cadê o Garra, hein? Quando é que ele volta, hein? Eu não estou aguentando mais. Vini sabe que o Vini é amigo do fisioterapeuta. Ah, é? Ele habla espanhol com o fisioterapeuta o tempo todo. Aí sim, aí eu quero saber. Pô, tá difícil ver esse time do Corinthians sem a cabeça pensante ali no meio, que é o Garro, né? Já tá demorando muito sem informação de quando volta. Não, eu queria ter essa abertura toda que o Lofredo acha que eu tenho. A gente tem um ou outro contato lá dentro, mas não é para tanto. Não, nem o Corinthians tem o contato direito com o fisioterapeuta, Vini. Fique tranquilo. Com o Galo também não, ele foi tratar na Espanha. Não, ele trouxe agora. Agora ele foi lá descobrir. Ele trouxe. Descobrimos que ele teve que ir lá porque o fisioterapeuta é tão importante, mas tão importante, que não tinha agenda para vir para o Brasil, para tratar ele no Brasil. Então ele teve que ir lá. Mas às vezes o Corinthians está dando um exemplo para a seleção brasileira, que dá para ter um profissional que trabalha na Espanha, que mora na Espanha. É só mandar os jogadores. Lá no caso da seleção tá todo mundo lá mesmo, é mais fácil. Né? Aí, agora o fisioterapeuta veio, né, Vini? Ele veio e a expectativa é de pelo menos mais 3 semanas fora. Então, no final de maio, o Garro deve voltar a trabalhar sem limitações e tá à disposição para jogo. O problema é que no calendário do futebol brasileiro, amigos, parar, né, 3, 4 semanas é papo de mais 6, 8 jogos de ausência. E aí vai parar. Ele vai voltar depois do Mundial. Copa do Mundo de Clubes. No final de maio. Copa do Mundo de Clubes. Que, aliás, é um nome muito melhor e dá muito mais peso pro que é realmente o torneio. O torneio, exatamente. Mas é aí que a gente tem expectativa, então, de ver o Garro em campo. Só na 13ª rodada. Ele volta já no final do mês de maio. A questão é que quando ele voltar não tem mais tantos jogos até essa parada que vai ser longa. Então, no final do mês de maio, a expectativa é de que ele já esteja à disposição do Dorival. Ficamos nessa expectativa também. Não, e assim, o Corinthians não encontra o jogador para a posição. Porque o Memphis não quer fazer essa função, o Romero não sabe fazer essa função, o Bidon talvez pudesse fazer essa função, mas é um jogador muito jovem. Pô, Lofredo, não sei nem se existe dentro, não é só do elenco do Corinthians, talvez não. Poderia... Não, claro que não é, mas alguém vai precisar fazer. O Coronado a gente sabe que não vai fazer, que não tem... o que imaginavam que o Coronado tinha de futebol, ele não tem ou não conseguiu mostrar, né? Um jogador que paga a folha salarial aí de muitos times aí da Copa do Brasil sozinho, a do ano, não é mensal, a do ano, e mal pode ser reserva, e mal tem condição de ser reserva, então tá difícil. Sabe o que é louco? Eu já conversei com alguns atletas do Corinthians, aquele papo informal assim de, no treino, quem que é o diferente? Quem que é o craque? E a rapaziada responde que o Coronado é o craque, é o diferente, é o que tem mais intimidade com a bola, só que não tem intensidade. Não tem nenhuma. Jogar no treino é uma coisa, agora jogar contra um adversário valendo 3 pontos e o adversário dando a vida, ele não entrega, não tem intensidade. Mas olha só, claramente ele domina a bola muito bem, tem um toque de bola muito bonito, isso é muito claro, mas ele joga outro esporte. Ele joga outro esporte. Quando ele domina a bola, pensou, já atropelaram ele, já tomaram, já fecharam o espaço que ele ia criar jogada. Enfim, jogador que jogava... Nasceu na época errada, né? Não, e jogou, e agora está jogando no futebol errado, porque ele jogou muito tempo no futebol em que dava para fazer isso.
Então aí ele se destacava. Estava na Arábia Saudita. Enfim, precisa encontrar esse jogador, não para fazer igual o Garro, mas para pelo menos organizar o time. Então é isso, galera. Chegar mais um fim de vídeo no canal. Vimos a imprensa aí repercutindo um pouco aí sobre o Corinthians, né? Que venceu o Novo Horizontino por 1-0. Lembrando que foi fora de casa e ainda com reservas, né? E também a estreia de Dorival. Então, só tem pontos positivos para falar sobre isso, né? Hector Hernandes, que não fazia gol há muito tempo, fez gol. Então, vamos dizer aí que foi um dia muito, muito bom para o corintiano, né? Visto que se empatasse, né? Até seria um resultado positivo, né? Porque tava com muitos desfalques, né? Tava sem Garro, sem Depay, né? Então, o time tava bastante desfalcados ali, né? Do meio para frente, onde são jogadores importantes para o timão. Mas é isso, o importante é a vitória, né? Venceu e agora vai decidir em casa, né? Na Neoquímica Arena, e aí a chance é muito maior de se classificar. Vou falar um pouquinho sobre reforço, né? Nos últimos dias aí surgiu aí a intenção aí de Renier pintar no timão, né? Essa proposta aí está sendo sondada, né? Se ele pode atuar pelo Corinthians, né? Lembrando que ele já foi jogador do Flamengo, foi pro Real Madrid, depois foi pro Borussia, depois pro Girona, né? E ele tá assim, né? Mudando de time em time e não tá se fixando lá. Então a chance de ele voltar aí e vir atuar pelo timão é muito grande, né? Tem a chance também de Gabigol, que não tá tendo muito boa fase lá no Cruzeiro. Tem Dudu também. Então são as informações aí que podem pintar logo mais aí no timão. Dê sua opinião pra gente aqui, galera. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.